Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um episódio da nossa série Bíblia Todo Dia e hoje estudaremos os capítulos 4 a 5 da primeira carta de Pedro. Quero que você curta aqui o vídeo, não se esqueça de compartilhar, de usar a nossa hashtag Bíblia Todo Dia e de acessar o site pastoredilson.com para se associar ao Maximize e se tornar um parceiro desse nosso projeto. Nós vimos no vídeo anterior que a primeira carta de Pedro foi escrita para ser lida em diversas igrejas na Ásia Menor, que estavam passando por um grande período de perseguição. Provavelmente já se havia passado décadas desde os dias em que Pedro havia andado com Jesus nesta terra e o apóstolo, perto do seu dia da morte, fez essas recomendações finais aos seus discípulos. Os capítulos 4 e 5 lidam com uma questão comum aos cristãos também nos nossos dias. Qual deve ser o nosso comportamento diante do sofrimento? É necessário que os cristãos sofram? Primeiramente, eu quero mostrar a você aqui o que não é um sofrimento bíblico ou um sofrimento incentivado pelo próprio Deus. Primeiro, Deus não quer que você fique doente e Ele não nos prova como doenças. Esse não é o sofrimento bíblico do cristão. Pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus veio levar os nossos pecados e também as nossas enfermidades. E o próprio Pedro confirma essa verdade na sua carta. Segundo, precisamos entender também que Deus não quer que você sofra com a falta financeira e Ele não nos prova com crises. A gente vê na Bíblia, por toda a Bíblia, que por onde Jesus andou sempre chegava provisão e Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas qual é então o sofrimento que o crente deve passar nessa terra? O primeiro, Pedro fala já aqui no começo do capítulo 4, é o sofrimento de resistir à tentação de pecar. E nós temos Jesus como o nosso maior modelo nessa área. A Bíblia diz no capítulo 4, versículos 1 e 2. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Essa é uma das principais marcas de um cristão e não podemos deixar que a modernidade tire de nós esse modelo de santidade para o mundo. O mundo nunca vai aceitar e sempre questiona isso, nos chamando de retrógrados ou de qualquer outro apelido pejorativo. Pedro afirma no capítulo 4, versículos 4 e 5, que eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. O apóstolo então continua sua carta nos orientando a exercermos o nosso dom fielmente, de acordo com a multiforme graça de Deus. E depois mostra claramente que exercer o dom não quer dizer unicamente falar ou pregar num púlpito, em uma igreja. Algumas pessoas sim falarão publicamente, mas outras pessoas, como diz o versículo 11, vão servir. E o mais importante nisso tudo é fazer com fidelidade e com intensidade, com excelência, aquilo que Deus chamou você para fazer. Um segundo sofrimento que é bíblico e que todo cristão vai passar nessa terra é a perseguição. A Bíblia diz nos versículos 12 e 13 do capítulo 4, Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Pedro não enobrece
o sofrimento que é um resultado dos nossos próprios erros, mas apenas aqueles que são resultado da nossa fé genuína em Cristo. Ele diz: contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Finalmente, o capítulo 5 começa com conselhos aos pastores, que continuam tão atuais quanto a época em que a carta foi escrita, por volta do ano 60 depois de Cristo. E ele diz, os versículos 1 a 4, portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Depois, vemos aquele que aprendeu a lançar as suas redes sobre a palavra do Senhor, nos orientando também a lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades. Ele tem cuidado de mim e de você. Devemos aprender a nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, não debaixo dos seus pés. Quem está lá é o diabo, mas debaixo das mãos, onde há carinho, onde há proteção de Deus para mim e para você. O diabo, ele diz, vive buscando a quem possa tragar, mas isso também mostra que tem pessoas que ele simplesmente não pode tocar. Devemos resistir aos sofrimentos, resistir às tentações do diabo, e assim provaremos dessa passagem que conclui a primeira carta de Pedro. No versículo 10 do capítulo 5 ele diz: o Deus de toda a graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Deixa aqui as tuas dúvidas, os teus comentários e até o próximo vídeo, onde falaremos da segunda carta do apóstolo Pedro.